contextualizar, né? Bom, lá o meu pai era um pequeno comerciante e também lavrador ali. A gente morava na região lá, fazíamos rocinha, tinha lavoura ali, tinha algumas criação, lá criava alguns animais que eram vendidos para os açougueiros aqui em Campo Largo. E daí, depois, em junho do ano de 77, o falecido meu pai resolveu de nós se mudar, morar aqui no Bom Jesus. E daí estamos aí até hoje, graças a Deus. Só que o meu pai já vai fazer 20 anos que faleceu, minha mãe faz 4 meses, e aí fiquemos nós aí, os membros da família dele, eu e minhas 3 irmãs, 2 cunhados e os sobrinhos, e o meu filho e a minha esposa, e fiquemos aí. O sítio era assim, então o meu falecido pai era um comerciantinho lá. E daí ele comprava as mercadorias aqui em Campo Largo e comprava em Curitiba, no tal do Benjamin Zilli, era uma atacadista que tinha na rua 7 de Setembro, em Curitiba. Comprava lá e o Zilli mandava trazer até aqui. Nessa época o meu avô morava aqui na Avenida Bom Jesus e daí o meu pai se hospedava na casa deles ali. E então deixava a carroça ali e sortava os cavalos ali, onde está hoje o cemitério aqui e o colégio. Eram os terrenos do falecido Ângelo Andreas. Aí ponhava os cavalos ali. Chegava hoje de noite, por exemplo, de carroça, saía cedinho de lá, a noitinha estava chegando. Aí deixava a carroça ali, trazia os cavalos ali. E daí no outro dia o meu pai ia até Curitiba para fazer as compras do que precisava. E aí o atacadista lá, o Zilli, mandava uma Kombi trazer aonde era que o meu avô morava ali. Aí no dia seguinte, o meu pai, às vezes eu vinha junto, quando eu era menino, ele tinha 10, 12 anos, daí nós vinha ali, pegava os cavalos ali, ponhava na carroça e saía cedinho. Aí chegava lá no Retiro, tinha o armazém do falecido José Rivabem, o Juca, que nós chamávamos. E daí ele também era um comerciante forte, assim, bem sucedido lá. Aí o meu pai comprava mais coisas dele lá, assim, e para vender no comérciozinho dele. Aí, portanto, quando vinha, então trazia mais um cavalo ou um burro amarrado para trás da carroça e deixava no potreiro do Juca Rivabem lá. Tinha um galpão lá, a gente se hospedava ali, ficava por ali, descansando um pouco, depois seguia a viagem. Aí no dia seguinte, quando eu estava voltando, chegava lá, fazia mais compra, e a hora que um dos cavalos cansasse, ponhava aquele que ficou lá ali para que continuasse a viagem. E assim, era assim que funcionava o comércio. E daí, o falecido Juca lá vendia de tudo, vendia açúcar em saco, vendia sal em saca, vendia querosene em litro, que naquele tempo era muito utilizado o querosene, não existia luz elétrica lá. Então o pessoal, existia uns litrinhos de vidro assim, e tinha tipo um pescoço, esse pessoal mais antigo, os caras conhecer, tinha tipo um papinho assim no pescoço do litro. Então o pessoal selecionava aquele litrinho lá, amarrava uma cordinha, um pedacinho de couro, para amarrar no ostento do arreio ou querosene, para não passar cheiro nas outras compras. Bom, lá foi no dia de uma festa de Santo Antônio, nessa época eu tinha 10 anos, foi em 68. Daí estavam na festa lá, daí o falecido meu pai, minha mãe, e daí o pessoal nosso e as crianças, inclusive a minha irmã, as minhas 2 irmãs mais novas, não era nascida nesse tempo. Uma que não era, daí as outras já eram. Aí, em roda de uma mesa lá, na festa lá, comendo uma carninha, estava o meu pai, e daí o senhor Antônio Faustino Vitor, já faz 3 meses que faleceu, Antônio Vitor, e estava o irmão dele, o Marciano Vitor, que são gente pioneiro lá do Itambezinho, os Vitor, e o seu Cassimiro Carmo. Daí, Cassimiro falou assim, diz, sim, aqui futuramente vai ser ponto para comerciantes venderem sorvetes, vai ter ônibus rodando por aqui.
Aí os três homens ficaram, os outros três ficaram pensativos ali, o meu pai e os dois irmãos, os Vitor. Daí o Cassimiro falar que o ônibus para ali, um lugar que, naquele tempo, quem tinha uma carroça era o fulano de tal, quem tinha uma bicicleta lá era o piado fulano ali. E aí, bom, daí o Antônio Vitor perguntou, mas como, seu Cassimiro, que vai ter ônibus andando aqui nos lugares deste aqui? E daí ele falou, sim, as pedras que estão ali no Capinzal, tem um lugar chamado Capinzal, lá onde está o Britador, nós conhecíamos por Capinzal. Essas pedras ali do Capinzal são pedras de cimento. Diz, futuramente vai vir aqui uma grande empresa que vai trazer muita coisa boa para este lugar. Diz, eu não vou ver, diz, mas esse piazinho que está aqui, que era eu e mais outros, esse piazinho aqui, mais as crianças, vão ver aqui ônibus e grandes desenvolvimentos neste lugar. Bom, aí depois de tarde acabou a festa e tudo, e daí uns dias o Antônio Vitor, que era compadre do meu pai, aí foi lá na nossa casa, daí estavam comentando sobre a festa de domingo passado, que o Cassimiro falou das pedras das tocas. Daí o meu pai falou assim, Zé, tem vocação, né, compadre Antônio? Disse, porque diz, o Cassimiro é um homem muito sabido. Então ele era um europeu que veio lá há muitos anos, ali, não sei por que motivo, se instalou lá com a família dele. E então era um homem que ele não tinha muitas posses assim em dinheiro, mas só que era um homem muito sabido, né? De repente, bom, aí passou-se alguns anos mais tarde, um dia chegaram lá no comérciozinho nosso ali, dois homens lá com uma picape, uma F, essas picape rural antiga. Daí começaram a conversar com meu pai lá e daí estavam contando que eles eram geólogos que vieram ali para explorar as pedreiras que tem no Capinzá, que se der ponto vai ser pedra, que vai ser montado aqui uma fábrica de cimento, que vão comprar as terras por ali. Daí o meu pai ficou pensando, disse, isso aí faz uns tempos que eu conversei com o seu Cassimiro Carmo, ali lá na festa de Santo Antônio, ali no Itambezinho. Ele falou isso para mim e para uns compadres meus que nós estávamos lá, sentados em roda numa mesa lá. Daí dizendo, nós somos geólogos lá que viemos aqui. Então eu lembro até hoje o nome dos dois homens. Um era o Clóvis e o outro é o Plínio. O senhor vivenciou isso, o que o senhor acha? Aqui, muito, de uns anos para cá, está bem avantajado o crescimento da cidade. E então, que nem eu estava falando já hoje, do tempo da carrocinha ali, então o meu falecido meu pai encostava a carroça ali do lado da praça da igreja, ali. Então tinha a farmácia do seu Odair Lamogre ali. Aí existia na época uns remedinhos assim, que chamavam específico. Eram as bolinhas assim, e daí aqueles remedinhos lá, ali tinha, um era para curar a febre, outro era para não sei o que, outro para isso, outro para aquilo. E dessas pessoas mais tarimbadas, assim, sabiam, daí tinha a bula ali, explicava por que era. Aí eu falecido meu pai comprava ali do Odair o específico, eu levava e vendia lá. Que hoje existe o tal do específico, que é para curar o veneno de cobra, mas não tem nada a ver, aquele lá era um específico e esse de hoje é outro. E daí existia também os remédios homeopatia, que tinha o acônito, beladona, briona e outros mais. Eram uns frascozinhos assim, e daí do líquido. Então era tampado com a roinha e pingado vela em cima daquele lá. Um era para curar o sarampo, outro era para curar para gripe, outro era para criança que estava com varicela, e assim por diante. Então, aqueles remedieiros que sabiam os remedinhos sempre tinha. Meu avô era um dos remedieiros, aí o meu pai também sabia. Tinha o seu, esse eu não cheguei a conhecer, mas eu sei que era remedieiro, o seu Brasílio da Luz Vieira. Brasílio da Luz morava lá no Varanal. Fez um remédio uma vez para curar o senhor Luiz Pupi. O senhor Luiz Pupi estava com um problema no rim e na bexiga. Aí o Brasílio falou para ele, disse, seu Luiz, vai ficar lá em casa um mês, que eu vou fazer os meus remédios lá, que com o poder de Deus o senhor vai sarar.
Daí o Luiz Pupi foi ficar na casa do Brasílio, lá no Paraná. E foi ficar lá, e um mês saiu o Brasílio, colhia as plantas dele lá, que ele sabia que... E daí o Luiz Pupi sarou. Depois, aí, dali, cada final de ano que tinha, o pessoal faz as festanças, o Luiz Pupi mandava de presente para o Brasílio lá, uma camisa lá, ou porque tinha loja de roupas ali, daí mandava uma camisa de presente. Meu pai ou meu tio, quantas vezes, que às vezes dava certo, devia, o Luiz Zói leve e entregue para o seu Brasílio lá. Levava uma camisa de presente, uma blusa em agradecimento que os remédios do Brasílio da Luz curou o Luiz Pupi filho. Que eu não conheci nenhum dos dois na época, mas meu pai e minha avó cansavam de contar isso. Então, eu era muito adolescente na época, eu tinha 17 anos, mas o rapaziadinho de lá, daí nas festas, assim, começavam daí dar uma olhada para as meninas lá, e daí os pais falavam assim, fulano de tal lá é boa gente, aquele rapaz lá. Às vezes o pai falava, aquelas moças lá, filha do fulano lá, são as moças trabalhadeiras lá, e as moças trabalhadeiras ali, e daí gente do bem, era influenciado por o pai e a mãe ali que coordenava às vezes o namoro ali. De repente ali o rapaz ficava bem encabulado lá, o pai falava assim, diz, fulano, diz, o meu filho está interessado em namorar a sua filha, será que tem o seu consentimento? Aí era, sim, era difícil ou não, mas às vezes tinha algum que que rejeitava, não queria que o rapaz ou a moça namorasse o filho ou a filha, e era assim que funcionava. Mas era uma vida gostosa. Era, e também não tinha muito luxo lá. Na época saiu o tal do quichute, que era um calçado, era o tênis hoje de marca. Aí quem tivesse as pessoas de melhor poder aquisitivo ali, comprava o quichute para os piá ali. Aí os outros piazinhos mais, pessoal que ficavam de olho, comprou o quichute ali. E então era o tênis da época hoje em dia, o tal do quichute. Daí depois tinha a conga, que era muito resbalador, era um sapatinho de pano, redondinho assim. Aí o azul era para os piá e o vermelho era para as meninas. Só que aquilo lá, daí quando a gente fosse para a escola, atravessava por meio de algumas roças assim, tempo de inverno assim, ali, mas para cair um tombo era para já, era liso aquilo, e daí era a conga. Tinha a alpargatas roda. A alpargatas roda era o solado feito de barbante, era de pano também, e daí tinha um botãozinho do lado assim. Aí os vermelhos eram das meninas e o azul, o preto era dos piá, que usavam aquele calçado ali. Tinha também os tamancos que eram comprados no seu Antônio Pupi. O Antônio Pupi. Né? O tamanco já era para as pessoas mais idosas que usavam aquilo lá para andar dentro da casa, porque naquele tempo geralmente as casas eram arrojadas assim, as pessoas falavam assim, bem pobrezinho mesmo, ali, elas apareavam o chão e daí socavam ali com alguma coisa para dar uma apareada. E daí arrojavam as casas de vara do mato ali, ficavam 4 esteios assim, e daí faziam de vara amarrado com cipó e armavam ali com vara mesmo do mato. E daí existia o tal do capim, ainda existe até hoje, o tal do capim estrepe, que a gente falava, estrepeiro, dava um capinzão dessa altura assim. Aí o pessoal coía aquele capim ali, que daí sameava, daí deixava murchar um pouco aquilo lá. Eu ajudei, quando eu era pequeno, eu ajudei a fazer a cobertura daquilo lá. Daí quando murchava, pegava, macetava bem assim para cair a terra da raiz, e daí achava umas taquaras grossas assim, partia para o meio, em 2 aquela taquara, e daí amarrava um cipó na ponta lá, e daí ia apanhando aquele capim ali, e ia firmando ali, daí dava uma amarrada aqui. Daí mais um pouco aqui e amarrava de novo. Bom, daí estava pronto aquilo ali, daí ficava uma peça grandona assim. Daí fazia várias daquela lá.
E daí esse paiol tinha que ser bem, o ponta bem de pezinho para não dar goteira, senão ia goteirar dentro da casa. E o que ia cobrir também tinha que ser um extremo conhecedor ali. Aí armavam lá e daí ponhava, erguiam o capim lá, ali. E daí onde tinha aquela emenda do cipó ali, tinha que ficar o quanto que aquilo cobrisse aquela fresta ali. E daí assim, aí quando terminava lá em cima de cobrir o paiol, daí a goiva eles faziam do mesmo capim, só que daí ponhava lá e cortava 2 varas grossas assim, ou mais, amarrava com cipó uma lá e outra aqui. Ponhava o capim, ponhava as varas aqui, daí ficava tipo uma goiva para não dar goteira no paiol. Só que tinha que tomar cuidado, para Deus o livre, uma faísca ali, queimava a casa. Ali. Daí os fogão eram feitos a maioria do pessoal fazia o fogão de terra, que a gente chamava de taipa. Então, escolhiam um lugar lá, daí faziam um fechadinho assim de vara, e daí juntavam terra lá, ali, iam trazendo ali, achavam uma terra que fosse meio liguenta, iam despejando ali, daí com o socador, iam socando aquilo ali, até... Daí deixava daquele jeito ali por mais ou menos uma semana. Daí depois pegava com a ferramenta, furava ali, assim, com jeitinho, ali, e só que tinha que fazer alto aquilo lá. E daí em cima fazia mais uns 3 furos ali. Daí depois, quando fosse fazer o fogo, primeira vez tinha que fazer um foguinho brando ali, porque senão fizesse o fogo muito forte, ia partir o fogão. Aí tinha que fazer o foguinho fraquinho ali. Depois, daqui uns 3, 4 dias, já ia podendo fazer um fogo mais forte. E daí as panelas, como eram de ferro, aí põe uma aqui, daí o fogo saía para aqueles buracos ali que foi feito na taipa. Daí uma panela cozinhava o feijão, a outra cozinhava o arroz ou um pedacinho de carne. Que a carne o pessoal matava a criação, comprava um dos outros assim. Então naquele paiol lá, onde tinha, o pessoal fazia aquela taipa, costumava amarrar uma vara ali, achava uma vara de bracatinga no mato, e daí é facinho de descascar até hoje, né, a bracatinga. Aí deixava enxugar e amarrava com cipó no caibro lá, ali e aqui, e daí ponhava a carne salgada e pendurada ali, e daí não estragava. O toicinho, por exemplo, ponhava salgado ali, e daí abria ele, ponhava uma madeirinha espetadinha assim, para ele ficar meio assim. Daí depois a pessoa ia fazer a comida, cortava os pedaços do toicinho lá, lavava ali, fazia, e daí depois fritava. E daí, de acordo eles faziam a comida ali, a fumaça dali defumava o toicinho. Defumava a carne. Nós morávamos numa casa assim, era o meio que tinha de guardar, porque não tinha luz, não existia geladeira. E falar a verdade, até quando a gente era pequeno ali, nem conhecia geladeira. Quando eu tinha 10, 12 anos por ali, nunca nem tinha visto geladeira, nem sabia por que prestava. A mensagem que eu deixo é que os jovens hoje que tratem de estudar, para levar uma vida digna, de pegar o bom caminho dos pais, das mães, que não se iludam com coisas que não prestam, tipo a droga, por exemplo. Eu, quando a gente morava no sítio, até eu comecei a ouvir falar em droga quando eu tinha 19, 20 anos já, quando a gente estava morando aqui, que surgiu a prosa que fulano lá, o filho do fulano fuma maconha, porque lá não sei quem. Eu nunca ouvi falar nisso ali, em negócio de droga, essas coisas. Então, os jovens hoje que não se iludam com coisas coisas que não prestam ali, que na hora aparenta ser boa coisa, mas é um mal que tá se aproximando. Que não faça amizade com pessoas de má índole, não ande com má companhia. É essa a mensagem.